Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica. No programa de hoje, vamos falar então dela, da famigerada anomalia do Atlântico Sul. A famosa anomalia magnética do Atlântico Sul. O que é isso? O que está acontecendo? Ela está crescendo e agora vai abrir um portal interdimensional? Isso tem a ver com o projeto ARP, tem a ver com o projeto Bluebeam, é por onde os ETs vão chegar, é o fim do mundo? Nada disso. Se acalme aí que não tem nada disso. Nós vamos explicar, essa anomalia é algo muito bem conhecido e a única coisa que ela afeta diretamente são os satélites. E nós vamos mostrar que as agências espaciais já lidam com isso há muito tempo. Então, vamos lá falar da anomalia magnética do Atlântico Sul e das suas consequências para o planeta Terra. E eu penso, um negócio que existe há milhões de anos no planeta Terra, de repente o pessoal relembra disso e como se fosse o fim do mundo, agora acabou, agora não vai ter mais nada, né? Muito bem, nós vamos falar de um negócio chamado anomalia magnética do Atlântico Sul, algo que é conhecido há muito tempo e algo que tem algumas explicações, ou pelo menos algumas tentativas de explicar o porquê, e vamos falar também das consequências. Muito bem, para começar a falar disso, nós temos que falar do campo magnético da Terra. Para quem não sabe, a Terra tem um campo geomagnético, esse campo ele é criado pela interação entre o núcleo externo da Terra, que é líquido, e o núcleo interno da Terra, que é sólido. Então, esse líquido, atritando com esse sólido, ele gera correntes elétricas, e as correntes elétricas induzem na Terra um campo magnético que é bipolar, que tem o seu polo norte e o seu polo sul. Esse campo magnético ele é muito importante porque ele protege a atmosfera da Terra e protege a Terra, né? Então, por exemplo, quando tem essas explosões solares aí, o campo magnético absorve todas essas partículas, carrega essas partículas para as regiões polares através das linhas de campo e ali aparecem as auroras. Então o campo magnético é muito importante porque se não fosse o campo magnético, muito provavelmente a atmosfera terrestre seria varrida, como aconteceu com a atmosfera marciana ao longo aí dos bilhões de anos. Então isso é o campo magnético. Muito bem. O campo magnético, como eu falei, ele é gerado ali, né, entre o núcleo externo e o núcleo interno e tem também, né, participação de outras camadas da Terra que ajudam nessa criação do campo magnético. O lance todo é o seguinte: a gente vê os desenhos da estrutura da Terra e o pessoal desenha, né, a crosta, o manto, o núcleo e o núcleo externo e o núcleo interno como se fosse tudo algo totalmente homogêneo, mas não é. Hoje a gente já sabe que o interior da Terra é muito bagunçado. Por exemplo, existem pedaços de teia no manto da Terra. Eu já fiz vídeo sobre isso, se você procurar você vai achar, vou deixar pinado aqui em algum lugar. Vocês vão ver que tem pedaços de teia. Teia foi o objeto que bateu com a Terra e que muito provavelmente deu origem para a Lua. Existem pedaços desse objeto ainda no manto da Terra. Outra coisa, a gente sabe que o manto da Terra ele tem as famosas bolhas, né, que vai ali no manto, no núcleo externo e tudo mais. Essas bolhas que causam uma zona de baixíssima velocidade que é estudada muito pelos geofísicos, usando aí milhares e milhares de terremotos que acontecem na Terra, a gente consegue identificar essas bolhas. Existem também pedaços de placa tectônica, exatamente, as placas tectônicas que entram, né, que ocorre a subducção. Por incrível que possa parecer, tem placas tectônicas que elas não derretem, ficam pedaços de placas flutuando ali pelo manto da Terra, isso mesmo, porque são rochas tão densas que nem a temperatura ali do manto é capaz de derreter, então você tem esses pedaços. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o interior da Terra ele é altamente heterogêneo. Quem estuda, quem é geofísico, sabe disso, porque se fosse tudo homogêneo, não teria nem trabalho, né? Seria muito fácil, por exemplo, você encontrar petróleo, de você mapear todo esse interior da Terra, e não é assim. O interior da Terra ele é muito heterogêneo. Então,
Essas heterogeneidades que estão lá no manto, perto do núcleo externo e tudo mais, elas acabam influenciando no campo magnético, na intensidade do campo magnético. E uma dessas regiões de maior heterogeneidade está justamente no sul do Oceano Atlântico e embaixo, embaixo do sul do Oceano Atlântico e embaixo de uma região da América do Sul que pega o Brasil. Como essa região heterogênea está ali, ela acaba causando uma anomalia magnética, ou seja, o campo magnético naquela região, ele sofre uma alteração, ele é um pouco mais fraco do que o resto do campo magnético da Terra. Então, a origem da anomalia magnética do Atlântico Sul são essas heterogeneidades que a gente encontra no interior da Terra. O campo magnético ali, então, ele é um pouco mais fraco. Qual é o problema disso? Para nós, seres humanos, nenhum problema. Zero problema. O problema maior dessa anomalia, dessa anomalia magnética do Atlântico Sul, onde o campo sofre uma diminuição na sua intensidade, o maior problema é para satélites. Isso mesmo, lembre-se que nós estamos falando do campo magnético da Terra. Estamos falando da atmosfera, não estamos falando de nada disso. Então, o que acontece é o seguinte: satélites que recebem ali o vento solar o tempo todo, eles estão protegidos pelo campo magnético da Terra também, dependendo da distância que eles estão. E esses satélites, se eles passam naquela região onde tem um enfraquecimento do campo magnético, quer dizer que ali a quantidade e a intensidade de radiação vindo do Sol vai ser maior e isso pode danificar os satélites. Muito bem, todas as agências espaciais sabem disso. Todas elas, desde a Agência Espacial Brasileira, o pessoal do INPE sabe disso, o pessoal da NASA, da ESA, da JAXA, todo mundo conhece, isso é mapeado. E eles fazem com que os satélites não passem por ali. Então, se você pega às vezes rotas da própria estação espacial, dos satélites e tal, tem essa região aonde fica a anomalia magnética do Atlântico Sul que eles evitam passar. Ou se eles passam com cuidado, porque sabe-se que ali o campo magnético, ele é a intensidade do campo é um pouco menor. O que é noticiado, e preste atenção, essa notícia não é de agora, isso aí na verdade é de 2020, 2021, quando a NASA e a Agência Espacial Europeia, elas têm uma missão chamada SWARM, uma missão que investiga o campo magnético da Terra, eles perceberam, medindo com relação aos dados históricos, que a anomalia do Atlântico Sul, na verdade, está acontecendo duas coisas com ela, que as notícias também não falam direito. Uma delas é que ela está aumentando, o que não tem problema nenhum também. Por que ela está aumentando? Porque está acontecendo alguma coisa no interior, que eu expliquei para vocês, heterogeneidades que estão ali, que estão afetando o campo magnético naquela região. E uma outra coisa, que na verdade ela está aumentando, mas ela está se dividindo. Muito provavelmente nós vamos ter duas regiões de campo magnético mais fraco. Então a anomalia magnética do Atlântico Sul, muito provavelmente ela vai se quebrar. Por quê? De novo, porque as heterogeneidades lá no interior da Terra é que comandam o que vai acontecer com o campo magnético do planeta. É assim que funciona. Então, não vai virar um portal dimensional, não vai virar uma porta de entrada para alienígenas, não é o Projeto ARP que está fazendo isso. O Projeto ARP ele cuida da ionosfera, não tem nada a ver com o campo magnético, com a anomalia magnética, o campo magnético, não é o fim do mundo, não é por ali que vai entrar um raio, não é por ali que vai entrar nada que vai acabar com o planeta, nada disso. A única grande questão é com relação a satélites e também para comunicação. E, na verdade, quem é mais afetado pela anomalia magnética do Atlântico Sul somos nós, geofísicos. Quando a gente vai fazer um levantamento geofísico e usa um equipamento chamado magnetômetro, que a gente faz um levantamento de magnetometria, que chama, que é um dos mais importantes para você descobrir a densidade de rocha. Para você descobrir água, por exemplo, a gente usa muito magnetometria. Quando você vai usar esse equipamento, você tem que mapear o campo magnético. Então você tem que saber qual que é o campo magnético da Terra, porque o que você vê, na verdade, a rocha que está ali embaixo, ela causa uma pequena alteração, mas aquela pequena alteração já diz para a gente se aquela rocha ela pode ter água ou não, por exemplo, ou pode ter algum tipo de minério. Então, os geofísicos, o pessoal que faz levantamento de geofísica, a gente já sabe disso e a gente já corrige os dados para isso, e quando a gente faz o levantamento
na anomalia magnética do Atlântico Sul, a gente tem também um cuidado especial. Outra coisa, tem um projeto muito legal usando amadores e usando antenas de rádio para medir direitinho a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então, qual que é a ideia? É você colocar antenas de rádio meio caseiras, como se fosse um Abramon da vida, mas para isso, em várias cidades aí. Então, até, por exemplo, se não me engano, a anomalia magnética ela chega ali em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, uma coisa desse tipo. Então, você distribuiria essas antenas e conseguiria mapear com precisão a anomalia magnética do Atlântico Sul. Então tem várias coisas aí que a gente faz. É uma anomalia estudada, é uma anomalia conhecida, não vai fazer mal nenhum para o ser humano. A única coisa, afeta um pouco as comunicações, dependendo ali do comportamento do Sol junto com isso, e afeta os satélites. Mas os satélites eles não são tão afetados assim, porque hoje a gente já sabe como que é essa anomalia, já é tudo mapeada e o pessoal conhece melhor do que qualquer um. Beleza? Acho que está explicado essa polêmica aí, eu não sei porquê, sinceramente, que essas coisas surgem do nada. Isso é do nada. Porque esses trabalhos que indicam o aumento da anomalia magnética do Atlântico Sul, isso aí são trabalhos que já são feitos desde de 2020, 2021, a NASA com a Agência Espacial Europeia já monitoram isso. Como eu falei, elas notam que está aumentando e notam que ela pode se quebrar ainda e ter duas regiões anômalas aí no campo magnético. E isso, de repente, o pessoal começa a falar, acho que é falta do que ter para falar, né? Vamos pegar aí a anomalia magnética do Atlântico Sul e vamos jogar isso aí nas notícias e ver o que dá. Só pode ser, eu não vejo motivo nenhum para isso, mas está aí explicado, então fica aí a explicação sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, suas causas e suas consequências para todos nós, que na verdade não é nenhuma, né? Para os satélites mas tudo isso é monitorado. Beleza? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.